crianças! Hoje a história será de Sansão. Vamos descobrir juntos quem foi Sansão? Bora! Depois do povo de Israel ter pecado de novo contra Deus, houve 40 anos de sofrimento para Israel, enquanto os filisteus faziam o povo sofrer. Da cidade de Zora vivia um homem chamado Manoá. A mulher de Manoá não podia ter filhos, mas foi aí que algo incrível aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá e lhe disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não beba vinho e nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um menino. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Ser um nazireu significava ser separado para Deus. E assim foi, crianças. A mulher de Manoá ficou assustada e contou tudo o que houve para seu marido. Quando Manoá ouviu aquilo, ele orou a Deus, pedindo que o Senhor mandasse um anjo para ele dizer a eles o que deviam fazer com a criança. Em outro dia, enquanto a esposa de Manoá estava no campo, ela viu um homem diante dela. Mas Manoá, seu marido, não estava lá. Então, decidida, a esposa de Manoá foi depressa chamar o marido para ver aquele homem. Quando Manoá viu o homem no campo, ele o chamou para jantarem juntos. Mas o homem não queria comer, mas aceitou que Manoá separasse a comida e fizesse uma oferta a Deus, o Senhor. Então Manoá perguntou ao homem qual era o nome dele. E aquele homem não disse seu nome, só disse que seu nome era um mistério. Manoá, sua mulher e o homem estavam diante da oferta que estava sendo oferecida ao Deus Eterno. E então, aquele homem que estava com eles subiu ao céu quando as chamas do altar subiram. Manoá e sua esposa nunca mais viram aquele anjo enviado pelo Senhor. E Manoá entendeu que aquele homem era um anjo de Deus. Passou algum tempo. A mulher de Manoá teve um filho, e seu nome era Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E Sansão estava no campo de Dan quando percebeu o Espírito de Deus o guiar. Após ter crescido mais ainda, Sansão viu uma moça filisteia na cidade de Tímina. Sansão gostou tanto da moça que se apaixonou por ela e quis casar com ela, mas seus pais não gostaram. Certo dia, Sansão e seus pais estavam perto da cidade de Tímina. Quando Sansão estava sozinho, resolveu passar pelas plantações, mas um leão jovem veio rugindo para ele. Sansão não teve medo. O Espírito de Deus deu coragem a Sansão e com as próprias mãos, Sansão matou o leão. Ele não disse nada para seus pais, mas viu a moça filisteia e foi falar com ela. Sansão gostava muito da mulher filisteia e decidiu, em poucos dias, se casar com a moça. Antes do casamento, Sansão passou pela estrada onde havia matado aquele leão jovem. E, para sua surpresa, encontrou dentro do corpo do leão mel. Ele repartiu com seus pais, mas não disse que o mel estava no corpo do leão. Sansão e seu pai foram dar o banquete de casamento na casa da moça filisteia. E lá festejaram com mais 30 moços filisteus. Como a festa estava boa, Sansão desafiou todos que estavam na festa de casamento com uma adivinhação. Todos ficaram mais animados ainda. Então Sansão apostou que eles não saberiam responder. E lá foi Sansão dizendo: "O que é o que é?" Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Depois de 4 dias, os homens não sabiam a resposta. Faltavam só mais 3 dias para a festa acabar, e os 30 homens decidiram perguntar para a esposa de Sansão a resposta da adivinhação. Os homens ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo que se ela não falasse a resposta para eles, eles iriam tacar fogo na casa do pai dela com todos lá dentro. A mulher, espantada e com medo, foi até Sansão e chorando pediu para ele revelar a resposta da charada. Ele não revelou nada a ela. Insistindo, ela recebeu a resposta da adivinhação. Quando ela soube da resposta, contou para os outros homens e eles ficaram felizes com ela. Então, no último dia de festa, os homens responderam a Sansão. Quando Sansão descobriu que sua mulher havia traído sua confiança e contado a todo mundo, o Espírito de Deus o encheu de força. Sansão pegou os 30 homens e matou eles na região de Asquelon. Ele ficou com muita raiva e triste. Ele voltou para a casa de seus pais. A mulher filisteia não se casou com Sansão, mas com outro homem da festa.
mas Sansão não sabia. Depois de algum tempo, na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar sua mulher e ia com um cabrito. Chegando na casa do pai da moça, Sansão descobriu que ela estava casada com outro homem. Assim, ele pegou 300 raposas, amarrou elas, duas em duas, pelo rabo, tacou fogo no rabo delas com uma tocha e soltou elas nas plantações de uvas dos filisteus. Tudo foi queimado. Quando os filisteus descobriram que Sansão havia feito tudo aquilo, eles decidiram revidar e queimaram a esposa de Sansão e a família dela. Então Sansão, sozinho, matou a maioria daqueles filisteus. Depois disso, ele se escondeu em uma caverna. Outros filisteus ficaram sabendo do que Sansão havia feito com os outros homens do povo e foram atacar a cidade de Lei atrás de Sansão. Os moradores de Judá foram até Sansão e pediram para que Sansão se entregasse para os filisteus, pois eram eles quem governavam Israel. Aí os moradores de Judá entregaram Sansão, amarrado, para os filisteus. Os filisteus ficaram animados, mas antes que pudessem tocar em Sansão, Sansão se soltou das amarras com sua força dada por Deus e matou 1000 homens filisteus com uma queixada de jumento. Após isso, Sansão teve sede e fez uma oração a Deus pedindo água. Deus abriu um buraco e dele saía água fresca para Sansão. E Sansão governou a terra de Israel por 20 anos, na época que os filisteus dominavam aquela terra. Depois de um tempo, Sansão se apaixonou por outra mulher que morava no vale de Soreque. O nome dela era Dalila. Os governadores da Filistéia foram até Dalila e pediram para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Assim, ela ganharia dinheiro em troca. Dalila aceitou o desafio. Os governadores queriam matar Sansão e por isso fizeram um trato com Dalila. Aconteceu que Dalila tentou e tentou. Por 3 vezes, Sansão insistiu e não a contou sobre o segredo de sua força. Então Dalila disse: Por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte, Sansão. Mas, como Sansão amava Dalila, ele contou a ela o segredo. Ele disse: O meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus com nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Mas não conte isso a ninguém. É segredo. Então Dalila e os governadores fizeram um plano e conseguiram cortar o cabelo de Sansão, mas ele não percebeu. Quando ele tentou se proteger dos homens que queriam o matar, ele não conseguiu ter forças o suficiente e percebeu que Deus o havia abandonado. Dalila recebeu seu dinheiro por ter cumprido o plano. Depois de tanta maldade que os filisteus fizeram para Sansão, eles o amarraram com correntes de bronze e colocaram Sansão para trabalhar na prisão virando um moinho. Sansão estava muito triste e sem força, mas seu cabelo estava crescendo outra vez. Passou um tempo. Os governadores filisteus se reuniram para festejar e glorificar ao deus Dagom. Lembrando, crianças, que existe somente um único Deus. Esse Deus é o nosso Deus e ele é o verdadeiro rei. Voltando para a história, eles curtiram a festa e provocavam Sansão. Sansão foi colocado entre 2 grandes colunas que sustentavam o local da festa. Havia mais de 3.000 pessoas filisteias naquela festa. Todos os grandes nomes da Filistéia estavam se divertindo na festa de comemoração. Mas então, Sansão decidiu fazer uma oração a Deus, pedindo que Deus, o Senhor, só daquela vez, colocasse forças em Sansão para que ele derrotasse o povo que havia feito tantas maldades para ele. Então, o Senhor concedeu a Sansão a força. Sansão respirou bem fundo, juntou todas as forças que tinha e, no meio daquela diversão, agarrou as 2 colunas que sustentavam o templo e gritou: Que eu morra com os filisteus! Sansão jogou todo o seu peso contra as colunas e o templo caiu sobre todos que estavam lá, até mesmo em Sansão. Sansão morreu com os filisteus e governou Israel durante 20 anos. Que a nossa força não esteja em nós, mas que a nossa força seja Deus em cada um dos nossos corações. Ei, crianças, gostaram da história de hoje? Então se inscrevam no canal do Clubinho da Tia Lê, curtam o vídeo e compartilhem com seus outros amiguinhos e amiguinhas. Deus abençoe vocês!